certo barulho nessa área. Os complexos industriais que foram dizimados no Brasil, alguns deles podem ser revertidos com mais simplicidade do que outros. Uma das razões disso é escala do mercado doméstico, a outra, alguma maturidade tecnológica já existente ou propriedade intelectual superada e acesso a mercados externos com uma política exterior que vai buscar uma espécie de regime de preferências comerciais e industriais. Neste aspecto, um dos complexos industriais mais óbvios que o Brasil tem é o complexo industrial da defesa. Então, o Brasil gasta bilhões de dólares e chega a ser patético, porque, por exemplo, o GPS, estamos falando de tecnologia aeroespacial, o GPS que guia os mísseis e naves brasileiras, aviões e navios, é o GPS americano. Você tem essa paciência. Então, assim, vamos atacar não sei quem, ou vamos nos defender não sei quem. O cara descalibra o GPS. Ali a gente sai daqui para Manaus, chega em Luanda, em Angola. Isso chega a ser patético. Então, é preciso todo esse complexo industrial, porque aqui o critério é exatamente esse. E na tecnologia espacial, nós temos um problema grave, gravíssimo, que eu acompanho de muito longa data. É que os americanos, quase de forma despudorada, não querem que o Brasil desenvolva tecnologia espacial. Ponto final. Eu conheço telegramas para a Ucrânia. Conheço telegramas explícitos no norte-americano e nós entregamos Alcântara para os americanos, com apoio do PCdoB do Brasil. Isso é um negócio de doido que está acontecendo no nosso país. Entregamos Alcântara com apoio do PCdoB, meu amigo Flávio Dino, a opinião a favor, porque os americanos ofereceram ali uma compensaçãozinha de alguns tostões que o Brasil tinha folgadamente. Quem está aguentando a barra lá são alguns grupos quilombolas que estão resistindo por essa razão. Então veja, satélite geoestacionário, monitoramento e sensoriamento remoto de minerais sensíveis, terras raras, biomas, nascentes, etc, etc. Isso tem que ser uma opção em que o Brasil vai fazer uma aposta comigo pesada. E aí o caminho o nosso caminho, infelizmente nós estamos sós, a nossa mini usina nuclear do nosso submarino, vocês viram o que aconteceu com o Almirante. Eu acho até que alguma imprudência foi cometida, mas esse é o problema. A gente está aceitando destruir a inteligência brasileira. Hoje nós temos 500 mil vagas de TI no Brasil, ociosas, não tem profissional de TI. Isso é um processo, vamos dizer, lúcido, consciente, porque na ordem internacional, na divisão internacional do trabalho, está palavrado um país como o nosso ser um grande buraco de mineração e um grande provedor de proteínas sem valor agregado nenhum, voltando ao velho Brasil colônia. Só que o nosso povo agora conhece e aspira um padrão de vida moderno. Então essa contradição aí tem que fazer uma aposta em ciência e tecnologia brasileiras e fazer uma política exterior que não se guie só pelos princípios do Barão do Rio Branco, de solução pacífica dos conflitos, não intervenção, por uma ordem internacional assentada no direito e não na violência, que está muito longe de ser alcançada, mas buscar em ambientes bilaterais, multilaterais e de grupos como exóticos, como o nosso BRICS, um regime de preferências comerciais e industriais e um regime de transferências tecnológicas sensíveis. Está escrito no meu... Olha, você não espere que um escravista vá ajudar um abolicionista. Eu sou um candidato que está propondo concretamente mudar o modelo econômico e mudar o modelo de governança política, ou seja, o sistemão vai fazer o diabo para que eu não tenha nenhuma chance. E a única coisa que me mantém nessa luta é a confiança no povo brasileiro de que nós vamos perceber no debate, que eles não querem que aconteça, que o Brasil vai mudar e tem condição de mudar. Por isso eu tenho uma tática que é diferente dos outros. Então a minha tática é o seguinte, eu já estou homologado como candidato por unanimidade do meu partido, venci todas as etapas de especulação, de desistência, de que o partido não ia me apoiar e tal, tudo isso vocês esquecem, mas essa onda já passou. E nós delegamos à Executiva Nacional para fazer a escolha do vice e eventualmente concluir os entendimentos, que estão hoje em dois planos, o plano do atacado, que eu acho improvável que aconteça, mas a gente tem que ter paciência e humildade para exaurir as conversas. A União Brasil fala por um lado, o PSD fala por outro, eu não considero provável, mas, humildemente, estou aguardando aquilo que eles me pediram que eu fizesse, que aguardar. E no banco, já em aquecimento, várias opções dentro do meu próprio partido. A outra etapa também está acontecendo já. São muitas seções estaduais de outras alianças que vêm em meu apoio. Muito relevante, por exemplo, a seção de Minas Gerais do PSDB,
não é? O candidato Pestana, que é uma pessoa extremamente qualificada, foi um grande secretário de saúde e que veio com um manifesto bastante sério, né, em socorro da minha candidatura. Qual que é a proposta do senhor para financiar? O Distrito Federal, a rede do Rio Grande do Sul, são também 2 sessões que vieram também formalmente com documentos em meu apoio. Qual que é a proposta do senhor para financiar? Folha, o senhor se manteve ali com 8%. Essa estagnação, a manutenção dos 8%, muda alguma coisa na campanha? Claro que não. Veja, a campanha não começou. A campanha vai começar quando a gente tiver a oportunidade de entrar no lar dos brasileiros que não tem tablet, que não tem internet, que não tem TV a cabo, que não lê jornal, porque nem tempo tem para isso, porque estão agarrados aí numa crise de desemprego, de carestia, de inflação, que, sabe, faz do nosso povo viver uma vida muito difícil. Daqui a pouco, ali vai começar a TV. É a hora da campanha. Então, eu não espero nenhum cavalo de pau, mas eu tenho absoluta segurança que os institutos de pesquisa vão começar a revelar aquilo que eu sei. O que é que eu sei? Você tem hoje 70% do eleitorado induzidos pelas pesquisas, pelos editoriais, pelos jornalistas, etc., a optar entre Lula e Bolsonaro, Lula ou Bolsonaro, Lula ou Bolsonaro, e as pessoas estão respondendo, não é? Mas tem 30% que já não entram nisso. Então já estão dizendo que não, por aí não é o caso. Eu já estou ali bem posicionado, nas nossas pesquisas já passa de 12, por exemplo, porque a metodologia também varia de instituto para instituto, como você também sabe. Depois você tem o seguinte, eu sou um profissional disso, eu sou muita experiência. Quando você vai olhar esse camarada que é induzido a responder entre o coisa ruim e o coisa pior, você tem que dos 45 do Lula, 1 de cada 3, ou seja, 15, estão dizendo que votam no Lula, apesar da corrupção, apesar do desastre, não sei o que e tal, porque ele é o cara que vai libertar o Brasil do Bolsonaro. Isso é uma razão muito importante. Só que eu também vou mostrar que eu vou libertar o Brasil do Bolsonaro já no primeiro turno. Então isso daí para o eleitor, para esse eleitor vir meu socorro, sem ter que explicar corrupção, sem ter que explicar crise econômica, sem ter que explicar, sabe, Renan Calheiros, Eunício Oliveira, essa roubalheira toda que o Lula promoveu no Brasil, você vai ver o que vai acontecer na campanha. De outro lado, dos 27, 25 do Bolsonaro, 9, 1/3, estão dizendo que votam no Bolsonaro porque não querem o Lula e o PT de volta. Também é uma razão importante. Mas eu vou mostrar para eles que eu sou o único cara que tem condição de derrotar o Lula no segundo turno. Portanto, paciência. Tem aí 54% do eleitorado que ainda admitem mudar o voto. Eu estou buscando esse eleitorado. O Janones falou mais cedo que procurou o senhor, mas foi ignorado. Em 2018, o Avante foi o partido que esteve ao lado do PDT. Como o senhor responde a essa alegação do Janones? Olha, ele me ligou. Aliás, eu liguei para ele dando os parabéns pelo aniversário dele. É como eu costumo fazer. Né? Por exemplo, trocamos cumprimentos, eu e a Simone Tebet. Eu só não falo com o Bolsonaro. Mas eu sou uma pessoa cordial. E ele, depois que eu dei essa ligação, ele me ligou dizendo que queria conversar. Eu disse para ele perfeitamente, com o maior prazer. Naquela data eu estava em Fortaleza e ele em São Paulo. Vamos achar a hora aí. Tá? Eu estou à disposição, uma semana atrás. Qual a proposta do senhor para o FDCT, o Fundo de Ciência e Tecnologia? Como é que o senhor pretende trabalhar esse fundo e esses contingenciamentos que vêm atrapalhando a ciência? O único candidato que mostra claramente que o Brasil quebrou na mão desse modelo econômico sou eu. Se você imaginar que vai eleger um candidato que se compromete com a política do Banco Central, como o Lula, ou do Bolsonaro, que já é assim, que se compromete em não fazer reforma tributária, como o Lula acabou de anunciar ontem, esqueça fundo disso, fundo daquilo outro. Nós estamos aí com teto de gasto que anuncia para os próximos 20 anos, o brasileiro, pelos próximos 20 anos, que tudo que o Brasil pode esperar é o que gastou esse ano mais a inflação. Nós estamos com o menor investimento em educação, o menor investimento em saúde, o menor investimento em segurança, o menor investimento em ciência e tecnologia dos últimos 10 anos. Portanto, ou a gente muda o modelo econômico, acaba com o teto de gasto, o câmbio flutuante, esperar uma meta de inflação e redesenha o modelo de desenvolvimento do Brasil, ou eles estarão simplesmente mentindo para você. É muito improvável, não é, que um candidato como eu, que conhece o ramo, sabe como é que funciona, não é, seja capaz de garantir qualquer coisa se não propor aquilo que eu estou propondo, mudar o modelo. Nesse modelo... Você falou agora... Não, você já faz todo o debate, deixa a imprensa atender, por favor. Tá, Ciro, você falou aqui na palestra, falou até a questão dos intelectuais participarem, só até brinco ali, mas eu estou em terceiro lugar, vocês me aplaudem, mas eu estou em terceiro lugar. O senhor acha que artistas, intelectuais acabaram abraçando o Lula? Foi uma coisa nesse sentido que o senhor quis falar? Queria que o senhor explicasse. Não, é um sentido muito explícito. Você tem uma imensa maioria calada, porque o ambiente de lacração, de cancelamento, de grosseria, de violência política, não é só o Bolsonaro que promove, não. O comportamento da militância do gabinete de ódio do PT e do Lula é um dos mais fascistas e execráveis do Brasil.
Aí não tenha dúvida disso. Assim, o Lula fica posando de bonzinho, mas a canalice, a falta de respeito, a falta de escrúpulo, os insultos, as agressões, as mentiras que o Lula promove no Brasil são tão graves quanto aquelas que o Bolsonaro promove. E eu não acho que isso produza um ambiente, porque eu estou com um olho na eleição e o outro olho no governo. Eu quero reconciliar a nação brasileira. Portanto, ao invés de eu usar gabinete de ódio, eu estou falando com explicitude. E aí, veja, o que nós estamos pedindo hoje no Brasil aos jovens, aos artistas, aos intelectuais, é que eles se bastem num ângulo da agenda. Vamos enfrentar o fascismo. Ora, o fascismo nasceu do Bolsonaro como? Nasceu em Marte e veio cavalgando um meteoro e caiu aqui dentro? Não, quem produziu o Bolsonaro foi a tragédia econômica e a tragédia moral que o Lula representa no Brasil, a falta de escrúpulo, o conchavo com a ladroeira mais desavergonhada do país, que ele cometeu lá atrás e que está cometendo hoje. O Lula está agarrado com Gedel Vieira Lima na Bahia, com o Anísio Oliveira no Ceará, na Alagoas. Os grandes bandidos da Lava Jato, com quem o Lula se abraçou, o Eunício Oliveira, por favor, você é da imprensa, me desminta. Eu estou dizendo que o Lula deu R$1 bilhão de contrato sem licitação na Petrobras para o Eunício Oliveira, que depois votou pelo impeachment da Dilma, que o Lula chama de golpe. Percebe? O Lula botou o Michel Temer na linha de sucessão, já está fazendo conchavo. Então, isso daí que produziu o Bolsonaro, meu irmão. E aí pegar a juventude do meu país, os artistas mais qualificados do meu país, que é uma questão de classe. Os intelectuais, os cientistas, sim, parte explícita, sim. Mas o que falta o senhor, então, emplacar com ele? Não é comigo isso não, meu irmão. É o método do debate, é exigir do Lula que ele se comporte, que ele tenha compostura. Não estou pedindo voto para mim, não. Estou dizendo que é o seguinte, como é que a gente pode, o melhor da sociedade, juventude, movimento intelectual, os artistas, aceitar que o Lula entre para uma eleição em que vai ser, sabe quem é a maior vítima? O Lula. Por quê? Porque será o maior estelionato eleitoral da história do Brasil. Se o Lula for eleito e eu não conseguir salvar o povo brasileiro, como eu tenho segurança que Deus vai me ajudar a fazer, ele chega lá com essa cena de que, derrotado o fascismo, o mel, a cerveja e a picanha vão voltar para a mesa do brasileiro. A crise não permite esse tipo de irresponsabilidade. Ministro, o senhor falou agora que o Lula não tem... Não entendi. Os nomes para vice que estão aquecendo Segredo. o reserva do PDT. E outra coisa, o senhor falou que depois, se não vencer essa eleição... uma boa conversa com a Tebet. Sim, sempre. Como que o senhor vê essa questão agora do MDB? O Renan Calheiros, por exemplo, quer deixar ela de lado já no primeiro turno. Pois é. Criticou a sua candidatura. Meu irmão não gosta de ir nem para velório, nem para batizado que eu não fui convidado. Isso é problema dela. O que eu lamento é que a sociedade brasileira, de novo, a mesma fração mais qualificada da sociedade, aceite esse comportamento do Lula de destruir as organizações partidárias e as organizações da sociedade civil numa grande lambança que simplesmente está produzindo a eternização aprofundada dessa crise que o Brasil está vivendo. É razoável que o Lula atue para tirar a legenda da Simone Tebet, como está atuando? Ministro, como é que está a Ministro, situação o lá senhor no falou, Ceará? Hum? Como é que está a situação lá no Ceará? Porque depois do fim da Acabou aliança, o inverno né? agora, foi muito bom o inverno, né? Tivemos Depois uma do boa fim da ali- safra. Depois do fim da aliança com o PT, teve alguns até prefeitos que pediram desfiliação. Está controlada essa situação lá no Ceará? Como Eu que não vai controlo a situação do Ceará, não. E veja, o que está acontecendo no Ceará é outra expressão daquilo mesmo que o seu colega perguntou. No Ceará nós temos um projeto que tem 82 das 100 melhores escolas públicas do Brasil. Temos um processo de industrialização, a melhor rede pública de saúde do país. E o Lula entrou lá, associado com o Eunício Oliveira, para desmontar tudo isso, oferecendo ministério de forma absolutamente inescrupulosa ao Camilo, que, para minha surpresa, aderiu ao Lula sem me dar um telefonema. Agora, eu não sou um homem de mimimi, não. O povo do Ceará é que sabe. O povo do Ceará sabe muito bem escolher os seus O governantes. senhor está fazendo várias críticas ao Lula agora, como costuma E por que fazer. você não considera mas do Bolsonaro agora, também? Mas no discurso agora, o senhor falou que o Lula é uma boa gente, que andou com ele a vida inteira. Qual que é a diferença do discurso? A diferença é que ele se corrompeu. Mas o senhor disse agora, no discurso. Eu digo que ele é uma boa pessoa, você não tem a menor dúvida, porque o Bolsonaro não é uma boa pessoa. Agora, o Lula se corrompeu mesmo. O Lula é um grande corrupto, um grande corruptor da vida brasileira. E o grande responsável por essa tragédia que o país está vivenciando é o Lula. Ou você acha que o Bolsonaro tirou 70% dos votos em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Minas Gerais, porque chegou com um belo projeto e uma biografia brilhante? Não. Nosso povo votou nessa proporção, magoado, com razão, e embora enganado, pelo desastre econômico que o Lula produziu e os conchavos corruptos que o Lula está renovando para o país hoje. Isso é fato. Não adianta fazer de conta e tapar o sol com a peneira. Renan Calheiros é ou não é corrupto? Eunício Oliveira é ou não é corrupto? Né? Percebe?
O Gedel Vieira Limel não é corrupto. O Lula está com quem hoje? Não é lá atrás, é com eles mesmos. Obrigado a todos.